Tá apresentando aí para vocês o slide? Sim, sim. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exame clínico da boca e do nariz. Os dois, né? Os dois exames vai cair para vocês, de certeza, então vocês têm que saber fazer. E são exames que são bem mais simples do que você fazer um exame da orelha, do olho, né? Aqueles descrição de lesão de pele são bem mais simples. O negócio é que é muito detalhe, né? São muitas... nariz não, mas boca são muitas estruturas para você analisar. Então o que você pode perder aqui é você for fazer o exame da boca ou da orofaringe e você esquecer de analisar alguma estrutura. Mas que no geral são exames bem mais simples do que os outros que a gente ainda vai discutir. Olho, orelha, linfonodos e tireoide. Ok? Então vamos lá começar devagarzinho. Daquele mesmo jeito. Eu vou sempre parando, perguntando se está tudo bem, se tem alguma dúvida, e qualquer coisa vocês abram o microfone e falem, ok? Ou apertem no lugar de levantar a mão, porque aí eu ouço que vocês querem perguntar alguma coisa, porque como eu vou estar lá na página do slide, eu não estou vendo vocês digitando no chat. Tudo bem, pessoal? Pode começar? Sim, sim. Vamos lá. Exame físico da boca, né? O objetivo aqui é discutir a anatomia básica com vocês da boca, discutir como é feito o exame físico da boca, ou seja, a semiologia da boca, e apresentar a vocês alterações, né? Ou seja, alterações no lábios, na gengiva, na mucosa jugal, na língua. Vocês têm que, além de saber fazer esse exame, vocês têm que saber as alterações que esse exame pode cursar. Porque, como eu falei, quando vocês forem fazer o exame, vocês vão fazer esse objetivo 2 aí que a gente vai discutir hoje. Mas vocês também vão ser questionados sobre as alterações que podem acontecer nesses exames. Então vocês têm que ser muito bom, tanto no 2 quanto no 3, e usar o objetivo 1 como base para seu exame clínico. Então, sempre que eu for tocar no exame de determinada estrutura, eu vou dar uma revisãozinha básica da anatomia dessa estrutura para vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, algumas considerações gerais aqui sobre o exame da boca, né? A gente vai fazer basicamente a inspeção e a palpação, então são as duas técnicas que a gente vai usar para fazer o exame da boca do nosso paciente. Alguns materiais que a gente vai precisar usar. A gente vai precisar usar gaze, vamos precisar usar luva e vamos precisar usar um abaixador de língua quando a gente for fazer o exame ali das estruturas. E principalmente lanterna. A gente vai ter que ter a lanterna para que a gente consiga ter uma melhor visualização da cavidade oral daquele paciente. Então só queria deixar aqui de início alguns materiais que vai ser preciso a gente usar quando for fazer o exame da boca do paciente. E aí o modo de usar eles, a gente discute um pouquinho aqui, só que a gente discute melhor lá na nossa aula prática desses exames. Aí eu mostro a vocês os materiais e como é que você usa cada material em determinado exame de determinada estrutura. Vamos lá, anatomia básica da boca, né? Primeiramente, a gente tem que saber quais são o que compete à cavidade oral, né? Porque a cavidade oral, dentro dela, a gente tem diversas estruturas. Então, a gente tem uma mucosa oral, a gente tem a língua, a gente tem os palatos, né? Que a gente chama popularmente de céu da boca. A parte mais anterior a gente chama de palato duro e a parte mais posterior de palato mole, né? Uma parte mais muscular, né? Que vai até a projeção desse músculo vai até resultar aqui na úvula que a gente tem. E a gente tem também os dentes e as glândulas salivares. Então são algumas das estruturas que competem aqui à cavidade oral e que a gente vai destrinchar mais a anatomia propriamente dita delas mais para frente, quando a gente for falar de cada estrutura propriamente dita. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês nesses slides é o limite da boca, né? Quais são os limites da boca? Então, superiormente, a gente tem os palatos. O palato duro e o palato mole são o limite superior da boca. Inferiormente, a gente tem um assoalho da boca, né, onde repousa a língua, então é o limite inferior da boca. Os limites anteriores da boca são os lábios. Laterais, a gente tem as mucosas jugais, né, a região da bochecha. Quando você pega ali a parte interna, a gente chama de mucosa jugal, ou regiões jugais. E
Posteriormente, a gente tem os pilares anteriores e a úvula, né? Porque a gente vai ver que a gente vai dividir entre boca, né, e orofaringe, porque quando a gente faz o exame aqui da boca, a gente também faz o exame da orofaringe. A gente também tem que saber delimitar o que é boca e o que seria a orofaringe. Então, mais para frente eu falo sobre isso com vocês, mas só uma noçãozinha básica aqui do que a gente vai trabalhar hoje, que é a boca. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Vamos lá, agora eu vou entrar em cada estrutura da boca. Vou falar sobre a anatomia, sobre o exame dessa estrutura e sobre possíveis alterações que a gente pode achar nessas estruturas, ok? Então vamos lá. No exame clínico da boca, a gente vai começar de forma externa para a forma mais interna, né? Então a gente vai analisar estruturas que estão mais externamente, ou seja, não estão dentro da cavidade oral. E depois a gente vai internalizando, vai analisar os lábios e vai analisar estruturas que estão dentro da cavidade oral. Então, primeiramente, qual é a estrutura que a gente pode analisar no nosso exame oral, né? A ATM, né? O que é a ATM? A ATM é a articulação temporomandibular, que vai fazer o quê? Vai fazer a articulação entre a mandíbula e o osso temporal. A gente sabe que a mandíbula, né, é um osso muito importante e esses músculos ali que competem a mandíbula, né, que fazem a movimentação dessa mandíbula, são muito importantes para a mastigação do paciente. Então, o músculo masseter, o músculo temporal são muito importantes para a mastigação do paciente. Como você tem essa articulação nessa junção, problemas que competem a essa articulação temporomandibular vão prejudicar o quê? Vão prejudicar a fala do paciente, ele não vai conseguir abrir a boca de forma adequada, vai gerar dor, e também a mastigação daquele paciente, porque você precisa ter essa articulação íntegra para que quando esses músculos da mastigação façam sua ação, o paciente não sinta dor. Né? Então a primeira estrutura que a gente analisa, né, extrabucal, né, fora da cavidade bucal, mas que tem a ver é a articulação temporomandibular. E qual é a semiotécnica que a gente usa para avaliar essa articulação temporomandibular? A gente vai palpar, né, com os dois dedos, né, bidigitalmente, a frente do tragus, né, a frente do tragus da nossa orelha. É onde a gente tem essa articulação temporomandibular. E a gente vai palpar e vai pedir para o paciente fazer alguns movimentos que competem a essa articulação. Vai pedir para abrir a boca e vai pedir para colocar o queixo para frente e para trás e para um lado e para o outro, ou seja, abrir, colocar para o lado, para o outro, para frente e para trás, porque são movimentos que competem a essa articulação. E quando o paciente fizer essa movimentação, a gente vai observar o que principalmente? Dor, se ele tem dor na movimentação desses músculos e se você sente, quando você palpa, crepitações e estalido, né? Crepitações você sente em seu dedo, como se fosse algo deslizando em cima do outro, e estalido estrala mesmo, né? Você ouve, né? Esse som que quando o paciente faz a movimentação. E isso, esses achados indicam o quê? Dor, crepitação e estalido. Indica que você está tendo algum processo degenerativo, né? Uma artrose, uma inflamação ali da articulação temporomandibular, que, se não for tratada, né, pode, ao longo do tempo, causar uma disfunção muito grave ali da mastigação e da abertura da boca desse paciente. Então, é a primeira estrutura que você avalia pensando assim no exame clínico da boca. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aqui sobre articulação temporomandibular? Não, tá tudo bem. Então aqui, ó, a articulação ela vai estar aqui, ok? Você tem aqui o meato acústico, ó. Então aqui seria o tragus, pensando de uma forma mais externa. E à frente você tem a articulação, né? Quando você pede para o paciente fazer a movimentação, você vai sentir a articulação em seu dedo, e aí você vai posicionar o seu dedo melhor. E aqui são os movimentos que você vai pedir para o paciente fazer, né? A protusão, a retração, a depressão e a elevação, né? E aqui estão os músculos que fazem cada um desses movimentos. Então você vai analisar todos esses movimentos na ATM do paciente. Então vamos lá.
Depois da articulação temporomandibular, o que é que a gente vai avaliar no paciente? Os lábios, né? Então, antes de falar sobre o exame clínico dos lábios, eu vou falar um pouco sobre a anatomia básica dos lábios do paciente. Então, vamos lá. Primeiro que quando a gente fala de lábios, né, a superfície do lábio ela é composta por 4 zonas, né? Então você tem a pele, né? Então aqui, né, na pele você já tem lábio, né? A pele, a borda do vermelhão, né? Aqui, ó, a transição entre a pele, a borda do vermelhão, o vermelhão e a mucosa oral, né? A mucosa oral está mais ou menos aqui, ó. Então você tem a superfície ali do lábio é dividida nessas partes. Então você vê que a região do vermelhão e a região da mucosa oral, você tem que a mucosa já é mais rosada, né? A mucosa já é mais rosada. Então, quando você vai analisar o lábio do paciente, você tem que ter em mente que existem, que a superfície desse lábio você tem tipos de tecidos diferentes, né? Mais pigmentado, menos pigmentado, né? Tecido epitelial, tecido mucoso, né? A mucosa propriamente dita. E quais são os marcos anatômicos que a gente tem que ter no lábio do paciente para, por exemplo, descrever uma lesão? Primeiro a gente tem um lábio superior, o lábio inferior, o filtro, que é essa região aqui, ó, que fica entre o lábio superior, a parte medial do lábio superior, e os pilares do filtro, né? O filtro vai estar aqui entre a columela do nariz, né? Entre a parte nasal aqui. Depois a gente tem os tubérculos do lábio superior, ok? Então a gente tem tubérculos do lábio superior. A gente tem a comissura da boca, né? A comissura oral, tanto esquerda quanto direita, que é essa parte aqui onde você tem a união entre o lábio inferior e o lábio superior e forma uma angulação aqui. A gente diz que são a comissura oral, que é muito comum que você tenha algumas patologias associadas a essa comissura oral, ok? E a rima ou fissura da boca, ok? Então vamos lá. Dito isso, quais são as características semiológicas que a gente analisa na boca do paciente? Primeiramente, a gente vai analisar a coloração da boca desse paciente. Então, qual é a coloração normal? A coloração normal é que o paciente tem uma boca rosada, né? Já que é uma mucosa, né? Então, o normal é que seja uma coloração rosada. E qual é a alteração que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar cianose, palidez quando o paciente é anêmico, né? A gente falou lá no exame físico dermatológico que a mucosa dos lábios é um local muito bom de você analisar alterações de pigmentação, né? Então a cianose, né? a palidez, a icterícia, então é um local muito bom de você analisar. Então a primeira coisa que a gente analisa nos lábios é a coloração desses lábios. Posteriormente a gente pode analisar o grau de umidade e a hidratação desses lábios, né? Então normalmente o lábio ele está brilhante, né? Porque você tem uma hidratação ali, você tem presença de saliva ali hidratando os lábios daquele paciente e normalmente o lábio ele se encontra brilhante, né? Mas o lábio também pode estar seco, né? Então você analisa o grau de hidratação dos lábios do paciente. A simetria, né? Por quê? Assimetrias no lábio, né? Pode indicar o quê? Pode indicar paralisia do nervo facial. Então você pode ter uma paralisia central ou a periférica, vão cursar com desvio da rima, desvio da comissura labial. Então a boca de um lado, do lado acometido, vai ficar caída. Então a simetria é algo muito importante de você analisar. As comissuras labiais elas estão simétricas ou está caída uma em relação à outra, ok? O tamanho do lábio também é muito importante você analisar porque é um local onde facilmente você verifica edemas, ok? Então pode estar edemaciada, pode estar hipertrofiada, então o tamanho do lábio é algo também a se notar no exame clínico. No mais, a gente avalia o quê? Lesões, né? Então você pode ter ulcerações, nódulos, rachaduras, descamações, que vão ser característicos de algumas das patologias que acometem os lábios, que a gente vai precisar saber e vai discutir já já, ok? A textura, né? A textura, normalmente o lábio se apresenta liso, né? Com presença de sulcos delicados. Então, quando a gente vê aqui a imagem, ó, o lábio ele se apresenta liso principalmente na região da mucosa oral. Só que, apesar de apresentar liso, você tem
poucos, né? Então, você tem discretos sulcos, ó. Você tem discretos sulcos nesses lábios. Em determinadas patologias, você pode ter uma acentuação ou uma atenuação desses sulcos. Então, a gente precisa saber qual é a textura real do lábio, né? Do lábio normal. E, por fim, a flexibilidade. Né? Porque a gente viu que na esclerodermia você vai ter o quê? Uma baixa flexibilidade, né? Então você vai ter um prejuízo ali da movimentação. Então vamos lá. Algumas das alterações aqui que a gente pode analisar nos lábios e que vocês precisam saber, ok? Paralisia facial, né? Como é que a gente pode ver, como é que isso pode ser abordado aqui pra gente? Então, pode ser que seja mostrado a foto de alguém para vocês e a pessoa esteja com desvio da comissura labial. Então vocês percebem aqui que ela tem a perda do sulco nasolabial e a queda do lábio inferior. Não é isso? A queda do lábio, ela sempre ocorre para o lado acometido pela paralisia. Tanto a facial quanto a central você vai ter essa queda da comissura labial. Então, se é apresentada a foto de alguém com desvio da comissura labial para vocês, o que é que vocês vão falar? Que provavelmente é uma paralisia facial, né? Periférica ou central. Aí vocês vão fazer o diagnóstico diferencial, né? Outra alteração bastante comum nos lábios do paciente, queilite angular, né? Queilite, né, quando a gente pensa em ite, a gente pensa em inflamação. Então você tem inflamação aqui dos lábios que acomete principalmente a região das comissuras, né? Aqui a região das comissuras e que pode se apresentar como fissuras, rachaduras, ulcerações, eritema e crostas aqui na região dos cantos da boca, né, da comissura labial. Então, quando a gente tem isso, a gente chama de queilite angular. Angular justamente porque fica na região da comissura, né? Onde eu falei com vocês que tem um encontro do lábio inferior com o lábio superior formando um ângulo. E por isso que a gente chama de angular. Aqui também é muito, muito importante vocês saberem disso aqui. Veja só. Quando a gente fala de lábio leporino, né? Eu vou falar com vocês outras vezes aqui ainda nessa aula sobre lábio leporino, é porque essa patologia, não é, essa fenda nasolabial, ela pode acometer apenas o lábio, e a gente chama apenas de lábio leporino. Esse lábio acometido pode ser uni ou bilateral, e essa fenda que se forma no lábio, ela pode acometer tanto o lábio quanto o palato, né? Então, se acomete apenas o lábio, a gente chama de lábio leporino. Se acomete o lábio e o palato, a gente chama de lábio leporino com fenda palatina. Então, quando eu for falar do palato com vocês hoje, eu também vou falar sobre esse lábio leporino e essa fenda palatina, né? E o que é que vocês precisam saber? Primeiro, é uma doença congênita, né? Então o bebê nasce, onde você vai ter uma abertura no lábio e na região do céu da boca, né? No palato, duro e mole, que pode ser completa, né? Ou seja, atingir o lábio e a região do palato, pode atingir apenas o palato, então você vê aqui uma fenda palatina nessa imagem, sem lábio leporino, então você tem apenas a fenda palatina, e pode ser completa, né? Atingindo tanto o lábio quanto a região do palato. E ainda mais pode atingir os lábios bilateralmente, né? Essa criança aqui tem um lábio leporino bilateral e além de atingir o lábio bilateralmente, você vai atingir o palato, né, bilateralmente também. Ok? E o que é importante vocês saberem aqui, né? Qual é a repercussão que isso tem para a saúde do paciente de vocês. Pacientes que apresentam essa fenda palatina, você vai ter uma comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal, né? O assoalho nasal. Então, esse bebê, essa criança, né? Se não for corrigido cirurgicamente, ela vai ter dificuldade de quê? Dificuldade de amamentar, né? Porque ela não vai conseguir sugar adequadamente o leite materno, não vai conseguir fazer a sucção e nem engolir adequadamente, porque esse alimento ele vai passar da cavidade oral para a cavidade nasal, ok? E além disso você predispõe a ter infecções, não é? Porque
determinados patógenos que entram pela cavidade nasal podem descer para a cavidade oral e penetrar nosso organismo. E a mesma coisa serve, né? Então, diversas substâncias que são próprias ali, né, e que a gente tem mecanismo de defesa na nossa cavidade oral contra eles, podem ascender para a nossa cavidade nasal e causar uma infecção ali na cavidade nasal, porque a nossa cavidade nasal não tem defesa para esses tipos de micro-organismos, substâncias, e a boca tem. Então, essa comunicação, né, é muito prejudicial para a saúde do nosso paciente. Então, é importante vocês saberem disso aqui. Outras alterações aqui nos lábios. Angioedema, né? Então vocês percebem que quando eu falei lá dos lábios, que dava pra gente analisar o tamanho, é justamente isso aqui, ó. Né? Então, o lábio inferior do paciente está bem grande, né? Isso indica o quê? Isso indica que ele está bem edemaciado. Então, aqui a gente tem um angioedema, né? O edema de Kink, né? Que a gente chama quando a gente tem esse edema aqui, principalmente na região do lábio inferior. Herpes simples, queilite actínica, né? É diferente da queilite angular. A actínica pode ocorrer na extensão de todo o lábio, né? Não apenas na região angular, a gente chama de queilite actínica. E a gente percebe aqui nessa imagem que a gente tem um melanoma oral, né? Então, um dos cânceres que podem acometer a nossa cavidade oral como um todo, seja lábio, palato, língua, é o melanoma, né? Por quê? Porque a gente tem um tecido epitelial glandular. Não é isso? Então, pode acontecer um melanoma, porque a gente tem melanócitos aqui nessa região, igual eu falei para vocês. A gente tem epitélio, né? Um epitélio glandular. Então, você tem melanócitos aqui que fazem com que você tenha essa coloração. Se você tem um câncer aqui, um melanoma oral, você cursa com essas manchas enegrecidas, né? Aqui na região do lábio. Então, aqui é um melanoma oral. Também é muito importante vocês saberem disso. Então, a gente viu a articulação temporomandibular e a gente viu a região dos lábios, né? Qual é a terceira estrutura que a gente vai analisar? A gente vai analisar agora a mucosa jugal, né? E o que é essa mucosa jugal? É a mucosa da parte interna de nossa bochecha, né? Então, a gente vai analisar essa mucosa e tem alguns achados característicos que se instalam principalmente nessa mucosa jugal. Então, principalmente, né? Qualquer mucosa que a gente for analisar na cavidade da boca, a gente vai analisar principalmente as mesmas coisas, né? O que a gente analisa em uma mucosa? A coloração da mucosa, a integridade, a presença de lesões e, como é a mucosa oral, que tem que estar úmida, né? Porque você tem uma produção de saliva ali constante, a gente vai avaliar a umidade, porque se você tem xerostomia, né? Se você tem a boca seca, se você tem a boca seca, pode indicar o quê? Pode indicar que você esteja desidratado, né? Se você está desidratado, você não está produzindo saliva adequadamente. Ou pode ser que você tenha uma obstrução ali dos ductos, né? Das glândulas salivares. Você tem ductos que saem ali no canal oral para que você tenha a produção de saliva, né? Na verdade, a secreção de saliva que é produzida nessas glândulas. Se você tem uma obstrução desses ductos, a boca vai ficar o que? Seca. Então é por isso que é importante que você analise nas mucosas o grau de umidade dessas mucosas. Então qualquer mucosa que vocês forem analisar, e eu vou falar de muitas outras ainda, vocês vão avaliar principalmente essas coisas. Coloração, umidade, integridade e a presença de lesões nessa mucosa. Quais são os achados aqui importantes da mucosa jugal do paciente? As manchas de Koplik, né? O que são as manchas de Koplik? São essas manchas aqui, ó. Aqui na mucosa jugal são pontos esbranquiçados, né? Pontinhos esbranquiçados, ok? Com a borda eritematosa, a borda vermelha, e com um centro brilhante, né? Esses pontos esbranquiçados eles também são brilhantes, né? Que podem se assemelhar a grãos de areias. Isso aqui é patognomônico de sarampo. Então, se você analisa a mucosa desse paciente e apresenta esses pontos aqui, ó, esses pontos vermelhos, com o centro esbranquiçado e brilhante, você pode pensar que o paciente está infectado por sarampo, né? Patognomônico de sarampo. São as manchas de Koplik, né? E pode ser que, por exemplo, vocês sejam cobrados para fazer a avaliação da mucosa oral do paciente
e pode ser que seja apresentado para vocês essa imagem e aí peça para vocês o que é que vocês estão vendo e qual é a patologia associada a essas alterações que vocês estão vendo, ok? Além disso, você tem leucoplasia, não é? Leucoplasia na leucoplasia você tem essas crostas, né? Então essas placas esbranquiçadas na mucosa jugal, né? Que quando você for palpar essas placas, vocês vão ver que elas são removíveis, né? Então isso aqui é um sinal de leucoplasia, que é o que? São sinais precoces de câncer na boca, né? Principalmente em pessoas que são tabagistas. Então, se você tem uma leucoplasia e você sabe que essa leucoplasia é comum em pessoas que são tabagistas e é um dos sinais precoces de câncer de boca naquele paciente, quais são as coisas que você pode perguntar, que pode ser questionado para vocês? Olha, faça o exame da cavidade oral, pode ser apresentado para vocês uma imagem como essa e perguntado o seguinte, né? O que é, né? Aí vocês vão falar que é leucoplasia, descrever que é uma placa esbranquiçada que é facilmente removível, né? Na palpação. E quais são as perguntas que você faria àquele paciente, né? Ou seja, perguntas relacionadas ao câncer, né? Quais são os sinais gerais de câncer que a gente tem? Emagrecimento, né? Então, dos últimos tempos para cá, você emagreceu, teve um emagrecimento, né? Teve perda de peso. Vai perguntar sobre febre, sobre disfagia, né? Porque pode ser câncer de boca e pode estar cometendo aqui a região da laringe, né? Pode estar ali metastizando, ok? Então são esses dois achados aqui específicos da mucosa jugal que eu preciso que vocês saibam. Beleza, então a gente já viu a articulação temporomandibular, os lábios e a gente foi para a mucosa jugal. Agora a gente vai para outra região, que são a região das gengivas, né? Que também tem também são recobertas ali por mucosa. E como eu falei a vocês, se é mucosa a gente avalia as mesmas coisas. Coloração, umidade, integridade e lesões, né? Só que na gengiva, a gente também vai palpar aquela gengiva, ok? Então a gente vai palpar a gengiva do paciente e a gente vai ver a consistência da gengiva, que tem que ser firme, o trofismo, né? Ou seja, o quão grande elas estão, porque a gente pode ter o que aqui? Sangramentos, a gente também vai avaliar na inspeção, mas retrações gengivais, né? O que é essa retração gengival? É quando a gengiva que deveria estar recobrindo a raiz dos nossos dentes, né? Porque aqui é uma gengiva normal, ó. Aqui tem nosso dente. A raiz do nosso dente, né? Ela está recoberta aqui pela gengiva. Se você tem uma retração gengival, igual a gente observa aqui, né, nesses dentes, você expõe a raiz do dente do paciente e a raiz, né, tem uma sensibilidade muito grande. E essa raiz exposta pode ocasionar o quê? Dor ao paciente, não é? Uma sensibilidade mais exacerbada, né, em relação a substâncias frias, em substâncias quentes, e é propriamente dor mesmo, né? Então, retrações gengivais são muito importantes de você olhar quando você está observando ali as gengivas do paciente. Além disso, né, a gente observa tanto a gengiva superior, aqui na arcada dentária superior, e a gengiva inferior. E o que é que tem aqui na região da gengiva? Os frênulos, né? O frênulo superior e o frênulo inferior, que liga o quê? Liga a região dos lábios à região da gengiva, permitindo que a gente tenha essa conexão e essa movimentação, né? Então a gente analisa tanto o frênulo superior quanto o frênulo inferior, ok? E a gente pode ter o que também aqui nas gengivas? Manchas de coloração marrom, igual falei a vocês, que pode ser comum em indivíduos de pele escura, então as manchas de coloração marrom. Só que se vocês tiverem manchas enegrecidas, né, vocês podem suspeitar de quê? De melanoma oral. E gengivas que estão muito vermelhas, né, que estão ali apresentando pontos de sangramento, a gente pode suspeitar de gengivite, né, de inflamações da gengiva. Então veja aqui um apanhado anatômico das estruturas que eu falei a vocês. Na 7 aqui a gente tem a mucosa alveolar, né, região alveolar, então a gente tem essa mucosa aqui, ok? O fórnice do vestíbulo, o frênulo labial superior e aqui o frênulo labial inferior e
a gente tem os frênulos laterais, né? Então, lateral, lateral. Então, a gente tem 2 laterais e um central. E aqui a gente tem algumas alterações que eu trouxe para vocês da gengiva do paciente. Igual eu falei, é uma mucosa, né? É um tecido glandular que se apresenta com placas enegrecidas. O que é que pode ser aqui? Melanoma, né? Então aqui pode ser um melanoma. Gengivite, né? Gengivite, você está vendo aqui que a gengiva, a mucosa, está edemaciada, está aqui na região alveolar bem vermelha, né? E está com pontos de sangramento. Então a gente pensa em uma gengivite, né? Uma inflamação ali da mucosa da gengiva do paciente. E aqui, ó, você tem a gengiva bem hipertrofiada, né? Então você vê o trofismo ali, o tamanho daquela gengiva, bem edemaciada, não é isso? Com ulcerações, né? Pontos de sangramento e placas brancas recobrindo essa mucosa, né? Então você vê que tem um processo, né? Um processo inflamatório acontecendo ali na gengiva daquele paciente. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim. Então vamos lá. Aquela imagem era gengivite também? Cadê? Essa aqui? É? Sim, né? É gengivite em um grau diferente, né? Que enquanto você tem apenas uma inflamação mais branda, aqui cursa com gengivite, mas com outras alterações também da gengiva, né? Uma hipertrofia da gengiva. Você vê que está até recobrindo todos os dentes, está vendo? Sim, sim. Então, aqui não vai ser perguntado o diagnóstico para vocês, né? Mas para vocês descreverem, né? Uma hipertrofia gengival, presença de edema, sangramentos, placas esbranquiçadas. Uhum. Ok? Beleza, valeu. Então pronto, a gente já viu articulação temporomandibular, lábios, mucosa jugal, gengivas e sua mucosa, e agora a gente vai para os dentes, né? Os dentes do paciente que também devem ser analisados. Então, características semiológicas, né? O número da dentição do paciente, né? Um adulto é normal ter quantos dentes? 32 dentes. E uma criança, 20 dentes. Então, se você pega um adulto que tem 20 dentes, você suspeita de algum atraso no desenvolvimento dentário daquele paciente. E mesma coisa ao contrário. Então, a gente tem aqui os dentes, ó. Aqui são os dentes de uma criança. Então, você tem os incisivos centrais, os incisivos laterais, os caninos, o primeiro e o segundo molar. Aqui é um dente normal de uma criança. Então, são 10 em cima e 10 embaixo, formando 20, né? 20 dentes. Então, os adultos, eles precisam ter quantos dentes a mais? 6 em cima e 6 embaixo. Okay? E quais são as alterações comuns que a gente vai avaliar no dente daquele paciente? Dentes cariados, né? Então, o que causa cárie, né? A cárie é uma bactéria, né? Então, você tem uma bactéria ali no dente do paciente e essa bactéria vai gerar uma desmineralização dentária, né? E essa desmineralização dentária, né, vai causar o quê? Placas brancas foscas, né? Que progridem para placas mais acastanhadas até poder ficar enegrecidas. Então, aqui a gente tem uma cárie ainda em seu estágio inicial, ó. Então, você tem uma mancha branca, né, um pouco amarelada, ó. Aqui é uma mancha branca, aqui é uma mancha mais amarelada, que indica uma cárie mais crônica, né? E essa cárie vai evoluir com o quê? Com cavitação. Então você vai ter um buraco sendo formado no dente do paciente e uma coloração mais amarronzada e enegrecida aqui nessa região. Outras alterações no dente que a gente pode ter, né? Hipoplasia do esmalte. Ó, o que é hipoplasia do esmalte? A hipoplasia é quando você tem uma defeituosa formação da matriz orgânica do esmalte, né? Porque o que é que compõe essa matriz? Principalmente cálcio. Se você tem patologias que estão associadas à deficiência de cálcio, como hipocalcemia, um raquitismo, né? Que mexe ali no metabolismo de cálcio daquele paciente, né? Hipotireoidismo, você vai ter o quê? Você vai ter uma deficiência da formação da matriz desse dente, desse paciente. E aí você vai ter essa degeneração aqui do esmalte, ó, e esses pontos, né, mais difusos aqui, amarelados. Então a gente diz que é uma hipoplasia do esmalte. E um dente característico que a gente tem é da doença de Huntington, né?
A doença de Huntington é quando você tem a sífilis congênita, né? Então a mãe, ali na gestação, adquiriu sífilis e essa sífilis ela passou para o bebê, né? É normal que quando o bebê nasça você tenha esses dentes de Huntington, né? Que são dentes característicos da sífilis congênita, onde você vai ter esse aspecto aqui, ó, nos incisivos, ó, esse aspecto de fechadura, tá vendo? De chave de fenda, nos incisivos superiores e nos superiores laterais, ok? Ó, aqui também nos laterais e nos centrais, ó. Incisivos centrais e incisivos laterais. Você tem esses aspectos em chave de fenda, ok? Então é comum que crianças tenham sífilis congênita curse com esse achado aqui. E dentre supranuméricos também, né? Então, o paciente, além de ter os 32 dentes, se for um adulto, pode ter esses dentes aqui supranuméricos, né? Esses dentes nascendo aqui, ó. Tudo bem com dentes, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Me contem aí. Vocês viram que não tem muito o que entender, né? É algo mais que vocês decoram, o que você tem que analisar em cada estrutura. E o que eu estou batendo mais em vocês aqui é as alterações que cada estrutura pode cursar. Porque é necessário que vocês saibam essas alterações que vão ser perguntadas a vocês. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Palato, né? Então a gente vai para a nossa quarta estrutura. Então a gente já viu articulação temporomandibular, lábios, mucosa jugal, gengiva. Então acho que seria o quinto, né? Mas a gente vai agora para a região do palato, né? Popularmente dito como o céu da boca. A gente vai avaliar primeiro o palato duro, né? Que é a parte mais anterior, ó, essa parte aqui, né? Então aqui no 1 a gente tem a papila incisiva do palato. No 2 nós temos as pregas transversas palatinas, ó. Então pregas transversas. Em 3 a gente tem a ráfide palatina, né? Que divide o palato aqui, ó, medial, entre palato direito e palato esquerdo. E a mucosa propriamente dita aqui do palato, né? Então são estruturas aqui que a gente avalia. Como é uma região que você tem estruturas nessa região, a gente avalia o quê? Se essas estruturas estão presentes, não é isso? Então a gente avalia o quê? Né? Então as principais estruturas são essas que eu falei aqui a vocês. E qual é a semiotécnica, né? Como eu falei, eu vou descrever melhor para vocês na parte prática, quando a gente for fazer o exame, mas a gente principalmente vai pedir para o paciente inclinar a cabeça, né? Fazer uma extensão da cabeça para trás, pedir para abrir a boca, incidir a lanterna na cavidade oral e observar as estruturas, não é isso? E aí o que a gente vai analisar? Principalmente, igual eu falei, a presença das estruturas, né? Então, papila incisiva, pregas palatinas transversas, ráfide do palato, e o que é que a gente pode analisar também? A mucosa. E como eu falei a vocês, a mucosa vocês avaliam as mesmas coisas. Coloração, né? O normal aqui é rosa pálido, né? Se você tiver uma mucosa muito avermelhada, a gente pensa de enantema, né? A gente pensa de enantema. A textura normal é uma textura firme dessa mucosa, né? No palato duro você tem uma textura muito mais firme do que no palato mole. E a gente avalia o que? A umidade, presença de lesões. Então, tudo que a gente analisa em uma mucosa normalmente, né? E eu quero chamar a atenção a vocês aqui nessa imagem, né? Porque aqui você tem um palato normal, né? Comum, e aqui você tem essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de touro palatino, né? Esse touro palatino é quando você, aqui na região da maxila, né? Do paciente, onde você vai ter o palato, você tem uma proliferação óssea, né? Aqui para a região da cavidade oral, que vai ser recoberto por tecido, pela mucosa, né? Por tecido glandular, por tecido mucoso. E aí vai ficar essa estrutura aqui, ó, que é normal, entendeu? Algumas pessoas realmente têm esse tórus palatino presente. Então, quando você vê isso aqui, é algo fisiológico mesmo daquele paciente, ok? Beleza, e agora a gente vai para o palato mole, né? Que é a parte mais posterior ali do céu da boca, né? No palato mole a gente tem aqui, ó, a úvula, a gente tem os arcos, né? Os arcos ou pilares, né? O 2 aqui, ó, é o arco palatoglosso,
E o 3 é o arco palatofaríngeo, ok? Entre o arco palato-grosso e o palato-faríngeo, a gente tem a cripta da amígdala, né? Então, em 4 aqui, ó, a gente tem a tonsila palatina, que a gente chama comumente como amígdala, né? E 5 aqui, ó, a gente tem o que? A parte oral da faringe, né? A mucosa da orofaringe. Então, a gente vê que essas estruturas aqui que a gente está analisando, elas fazem parte da orofaringe, que eu vou delimitar posteriormente com vocês. Mas a gente vai analisar todas essas estruturas aqui, ok? Então, o que é o palato mole? Né? O palato mole é a parte posterior ali do céu da boca, né? Apresenta uma coloração mais intensa do que o palato duro. Eu disse a vocês que o palato duro ele tem uma coloração rosácea, né? Mas é um pouco mais pálida, né? É um pouco mais pálida, é tanto que se ela apresenta muito vermelha, a gente já pensa ali em um enantema. Mas que o palato mole você tem uma coloração muito mais intensa do que o palato duro. E essa estrutura aqui é muito importante, ó, que é a úvula, né? A úvula é uma estrutura muscular, uma continuação aqui do palato mole, que é uma estrutura muscular também. É uma continuação que faz essa conformação aqui, ó. Então é um músculo, né? A úvula é um músculo. E qual é a função dessa úvula? Quando a gente deglute o alimento, né? O alimento a gente espera que caia no nosso esôfago, né? Então cai aqui na região da orofaringe e posteriormente seja direcionado o quê? Para a traqueia ou para o esôfago? Para o esôfago, né? Ali pela região da glote. Só que esse alimento, além de ser redirecionado lá na região da glote, ele também é interessante que esse alimento ele não suba, né? Não ascenda aqui para a região da nasofaringe. Ok? Então, quando a gente deglute, o que é que acontece? A gente deglute e esse músculo aqui da úvula ele sobe, tapando aqui a região que comunica a orofaringe com a nasofaringe, impedindo com que aquele alimento ele ascenda quando a gente deglute. Ok? Então, é a importância aqui da úvula também para a gente. Né? Tanto que eu coloquei aqui, ó, obstruir a entrada de alimentos na cavidade nasal. E o que é que a gente analisa aqui dessas estruturas? A coloração, né? Igual eu falei para vocês, o palato duro tem uma coloração rosácea um pouco menos intensa, né? E o palato mole tem uma coloração rosácea mais intensa. Então, quando a gente vai avaliar o que a gente observa, a diferença de coloração entre o palato duro e o palato mole, ok? Então, é nítido para a gente, quando vocês forem ver, é nítido onde você tem palato duro e onde você tem palato mole, justamente pela coloração normal ali da mucosa. Então, a mucosa é isso, lesões, integridade, ok? Porque você vai ter algumas patologias que cursam com a integridade desse palato, igual eu falei a vocês, a gente tem a fenda palatina, que pode ter uma comunicação aqui entre a região do palato e o assoalho nasal. Então a gente vê a integridade, as lesões, a umidade e a coloração dessa mucosa do palato, ok? E a região da úvula, né? A úvula esse músculo aqui, né? Essa região muscular aqui, a gente também avalia ela separadamente. Por quê? A úvula ela tem que ter uma posição centralizada, né? Na linha média aqui da boca, né? Porque a úvula ela é inervada pelo nervo glossofaríngeo e pelo nervo vago, ok? E você tem esses dois nervos inervando aqui a úvula, que mantém ela centralizada. Se essa úvula não está centralizada, você pode pensar que você tem um problema nessa inervação, né? Então, quando a úvula está lateralizada para um lado, ó, então aqui é uma úvula normal e aqui é uma úvula que está lateralizada. Você pensa em quê? Você pensa na lesão contralateral ao lado que ela está desviada. Então você vê que essa úvula aqui está desviada para a direita. Então onde é a lesão? A lesão é no nervo vago da esquerda. Porque o nervo vago não está conseguindo puxar a úvula para cá. Ó. Então ela fica lateralizada para cá. A gente chama isso de sinal da cortina. Então a gente vai pedir para o paciente falar a gente vai ver a movimentação da úvula. Quando a gente fala a úvula sobe, não é isso? E quando ela retorna, ela tem que retornar e ficar centralizada, que é a posição normal dela. Se ela não fica centralizada, ela fica desviada. A gente chama isso de sinal da cortina, que indica lesão no nervo vago contralateral a esse desvio, ok? Além disso, a gente pode ter uma úvula bífida, igual essa imagem aqui, ó. Então a úvula ela ser bífida, né? E no demais, a gente vai avaliar a movimentação dessa úvula, né? Então quando a gente fala
a gente vai ver se essa úvula sobe, porque tem que ter uma movimentação adequada dessa úvula, né, que é feita pelo nervo glossofaríngeo, para que ela cumpra a sua função, né, cumpra a sua função de quando a gente deglutir, ela subir e tampar a região ali da comunicação entre a orofaringe e a nasofaringe, ok? Então a gente pede o paciente falar A e a gente olha ali na cavidade oral da orofaringe com a lanterna e vê se essa úvula está movimentando, ok? Então o movimento da úvula a gente também analisa semiologicamente. Nos demais, como a úvula ela é recoberta aqui, né, pela glândula, né, por tecido glandular, mucoso na verdade, ela apresentou a mucosa aqui. A gente vai avaliar enantema, lesões, né, edema, eritema, né, que a gente chama de enantema quando é um tecido mucoso. Se tem placas esbranquiçadas, né, porque problemas que atingem aqui essa região da orofaringe atinge quase sempre todas as estruturas que competem essa orofaringe. Então, a úvula, os arcos palatinos, a amígdala, a mucosa da orofaringe, tudo é atingido. Então, é bem importante que você analise, né, essa mucosa aqui da úvula. Okay? Então, eu apresentei para vocês o palato duro, o palato mole e a úvula, né, que é uma estrutura muscular continuamente ao palato mole. E agora eu vou apresentar algumas alterações muito importantes, né, que os pacientes podem apresentar nessas três estruturas. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não. O que eu falei, qualquer coisa, levante a mão aí, ok? É muita informação. Porque se eu fosse dar essas informações para vocês presencial, né, não ia ter como fazer a prática e não ia ficar gravado para vocês poderem estudar com mais calma depois. Então é muitas informações que vocês precisam saber. Ok? Então, palato, o que a gente analisa e agora as alterações que podem ocorrer no palato, né? E a primeira alteração que eu queria apresentar para vocês é o palato em ogiva, né? O que seria esse palato em ogiva? Quando vocês forem analisar o palato de vocês, é normal ele ser um pouco côncavo, né? Ele ser um pouco côncavo, é normal isso. O que é o palato em ogiva? O palato em ogiva é quando você tem um palato muito côncavo, né? Ou seja, esse palato ele sobe muito, né? Então forma uma concavidade bem proeminente. Então a gente vê aqui, ó, o palato desse paciente, que é um palato em ogiva, né? Ele fica mais alto do que deveria, né? E o que é que esse palato em ogiva pode identificar, né? Se ele fica muito mais alto, a repercussão dele é uma repercussão tanto oral, mas principalmente uma repercussão o quê? Nasal, né? Porque se ele fica mais alto, e a gente sabe que acima do palato você tem um assoalho nasal, você vai ter repercussões nasais muito importantes, né? E até da própria causa desse palato em ogiva, porque pense só, a principal causa do palato em ogiva, né, pode ser um defeito congênito, né? Mas a principal causa é o quê? É síndrome de obstrução respiratória nasal, né? Porque quando o paciente tem uma síndrome de respiração nasal e ele precisa respirar pela boca, a pressão que o ar, né, que entraria tanto pelo nariz quanto pela boca vai estar entrando apenas pela boca. E aí esse ar, em vez de entrar pelo nariz que está obstruído, por exemplo, por uma hipertrofia de adenoide, por um desvio de septo, por uma hipertrofia de cornetos, né, ou seja, de conchas nasais, ele vai entrar pela boca e essa pressão de ar excessivamente entrando na boca da criança vai empurrar a região do palato para cima. E aí vai ficar com aspecto engível, né? Esse palato vai estar muito mais alto do que ele deveria estar, justamente pela pressão que esse ar vai exercer. Ok? Então é aqui ó, o que eu falei para vocês. Causas de obstrução nasal, rinite alérgica, hipertrofia de adenoide, desvio de septo, entre outras. Então é muito comum que a gente, quando o paciente tenha palato em ogiva, seja acompanhado dessas características aqui. Então uma criança que tem rinite desde criança, você vai ver o palato dela hoje em dia, né, com ela adulta, você vai ver que o palato é muito mais
para cima, não é? Muito mais côncavo do que o palato de uma pessoa que não tem a rinite alérgica. Vamos lá. Palato em fenda, igual eu falei para vocês, ó. O palato em fenda aqui, né, que vai fazer a comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal e vai ter repercussões muito importantes, principalmente ali para o bebê, na hora dele fazer a sucção, na hora dele amamentar mesmo, né? Então vai ter repercussões muito importantes. E principais lesões que acometem esse palato, né? Porque além dessas repercussões ósseas, né, de má formação, você tem lesões que também acometem principalmente ali a região do palato, né? Não só a região do palato, como toda a mucosa da boca, mas que tem uma predileção ali, né? E a gente observa mais ali na região do palato. Uma delas é a candidíase oral, ok? A candidíase oral ela é manifestada por lesões esbranquiçadas aqui no palato, ó. E aí você vê, ó, a lesão está tanto no palato duro, que não dá para ver direito, tanto no palato mole, quanto na úvula, você está vendo as placas esbranquiçadas aqui na região da úvula, quanto nos arcos palatinos, ó. Então aqui no arco palatoglosso, ó, e no arco palatofaríngeo, você tem essas lesões esbranquiçadas, que são tipos de candidíase oral. E a gente pode ter também aqui, igual eu falei lá no lábio, a gente pode ter esse enegrecimento aqui, ó, e aqui você vê até uma nodulação, né, meio que vegetante aqui, que é muito indicativo de melanoma, né, melanoma oral, ok? E aí eu vou perguntar a vocês, ó, você tem essa nodulação aqui no palato do paciente, né, essa neoplasia. Isso aqui poderia causar repercussão nasal no paciente, no nariz do paciente. E aí, o que é que vocês me dizem? Sim, tá no assoalho, né? Nasal. Né? Tá no palato, né? Ela tá no palato. Só que como ela tá no palato, esse câncer ele não pode progredir e chegar na região do assoalho nasal. Sim. E aí, se ele chega na região do assoalho nasal, o que é que ele vai fazer? Vai obstruir o nariz daquele paciente, né? Uhum. Sim. Então você vai ter repercussões nasais, mesmo sendo uma neoplasia que tem um sítio primário aqui oral, ok? Então vocês têm que pensar assim. Ô, Cleiton, Sim? uma coisa que eu me atrapalhei aqui agora. Melanoma é a partir dos melanócitos. E Sim. carcinoma é a partir das células, de outras células. Assim. E se tem alguma diferença visual, assim, para diferenciar os dois? Assim, ó. Não dá para diferenciar assim visualmente, ok? Essas nomenclaturas vocês vão ver muito no quarto período quando vocês forem estudar oncologia. Papiloma, adenoma, carcinoma, vários tipos de leiomiosarcoma, são todos indicativos de quê? De câncer, né? E o que é que... Por que tem essas nomenclaturas? A nomenclatura se diz de acordo com a célula de origem, okay? O tecido de origem daquele câncer. Então, carcinomas, quando a gente fala de carcinoma, é câncer de origem epitelial. Então, todo câncer que é de origem de células epiteliais, a gente chama de carcinoma. Ok? Entendi. Melanoma é porque o câncer, né, a célula que está ali neoplásica, que está cancerígena, que está com sua taxa mitótica desenfreada, é qual? São as células dos melanócitos, né? São os melanócitos. Então, se é um melanoma, é porque o câncer é nos melanócitos. Se é um carcinoma, é porque o câncer é no tecido epitelial, nas células epiteliais. Ok? Visualmente, né, isso pode ser manifestado com a coloração. Porque como é melanócito, os melanócitos vai produzir melanina. A maioria dos melanomas, elas vão causar uma hiperfunção desses melanócitos. Esses melanócitos vão produzir muita melanina. E aí a área vai ficar enegrecida. Diferente do epitelial, né? Do epitelial, onde você vai ter um aumento ali daquele tecido, mas que ele pode não cursar com áreas enegrecidas, que podem não ser os melanócitos ali que estão neoplásicos. Entendeu? Entendi, valeu.
Então, sempre que você tiver áreas enegrecidas assim, você pode suspeitar de um melanoma, né? E é como eu falei a vocês, aqui é um melanoma que está na região do palato, mas eu mostrei a vocês que podem estar na região dos lábios, na região da gengiva, né? Só para vocês terem, quando vocês baterem o olho nisso aqui, vocês associarem, poxa, isso aqui é um melanoma, né? Essa lesão aqui enegrecida na região da mucosa oral é um melanoma oral. Alguma outra dúvida aqui, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Posso passar? Então vamos lá. Se for pedido para vocês para avaliar a orofaringe, o que é que a gente vai avaliar? Porque a gente tem a boca e a gente tem a orofaringe, quais as estruturas que competem, né? Quando a gente faz o exame da boca, a gente acaba fazendo o exame da boca e da orofaringe junto. Só que eu quero que vocês saibam aqui, se for pedido especificamente para vocês fazerem o exame da orofaringe, não da cavidade bucal, porque a orofaringe faz parte ali da cavidade bucal, né? A gente já faz as duas juntas. Se for pedido apenas para vocês fazerem a orofaringe, vocês têm que saber as estruturas que competem a essa orofaringe, ok? Então, quais são essas estruturas? A base da língua, né? O palato mole, os arcos faríngeos, ó, arco palato grosso e arco palato faríngeo. As amígdalas, que estão aqui entre os dois arcos, né? Aqui não dá para ver, mas essa aqui está bem hipertrofiada, ó. E a mucosa aqui da orofaringe, ó. Então são essas estruturas que competem à orofaringe, ok? Então, qual é a semiotécnica? A semiotécnica é aquela mesma coisa de você analisar a cavidade bucal. Então você vai usar um abaixador de língua nos 2 terços anteriores para que você não cause um reflexo de vômito. Vai pedir para o paciente abrir a boca, abaixar a língua e vai incidir a luz, né? Então a lanterna, e vai observar a cavidade oral desse paciente e analisar essas estruturas aqui que competem à orofaringe, né? Com bastante atenção às mucosas, né? Que normalmente são rosadas, brilhantes e úmidas. E que quando você tem problemas aqui, né? Então infecções da região da orofaringe, essas mucosas elas ficam muito hiperemiadas, né? Vermelhidão. E a depender da infecção, você pode cursar com outras alterações. Então, qual é o principal tipo aqui de infecção que vocês podem ter, né? Eu vi que vocês estão no módulo de imuno e vocês já devem ter estudado sobre vírus e as infecções virais, né? As IVAs, infecções das vias aéreas superiores. Vocês não estudaram isso? Sim. Então, vocês estão sabendo isso aqui melhor que eu, ó, né? As faringites, né? Qual é uma alteração muito comum que pode acontecer aqui na região da orofaringe? As faringites, né? E essas faringites, elas podem ser de várias origens, né? Mas principalmente viral e bacteriana, sendo as virais muito mais comum, né? Pelo adenovírus, rinovírus, vírus influenza, que é o vírus da gripe, pode acometer aqui a região da orofaringe e causar alterações nessa região orofaríngea. E bacterianas também, né, que é muito comumente associada ao Streptococcus do grupo A, né? Então, quem tem essa infecção bacteriana por esse Streptococcus do grupo A, né, pode ser que essa bactéria aqui, né, na criança, ela atinja outros sítios e cause a febre reumática no paciente, ok? Pode atingir a válvula do paciente, ok? Causar uma valvopatia quando o paciente estiver mais na vida adulta, ok? Então pode infecções da garganta, né, do paciente, da orofaringe, pode cursar com febre reumática quando o paciente é criança. E aí vocês precisam saber as alterações, né? Então, quando vocês olham aqui essa primeira imagem, ó, você vê que a mucosa ela está muito hiperemiada, ó, está muito hiperemiada, né? O paciente está relatando dor aqui na região da garganta, relatou que teve um pouquinho de febre, que está com dificuldade de deglutir, que está doendo quando deglute, e você observa a orofaringe desse paciente aqui, você pensa logo em uma infecção viral, né? Em uma faringite viral, não é isso? Então, você pensa logo em uma faringite viral. Agora, quando você avalia essa segunda imagem aqui, aí você vê o quê? A mucosa é demasiada, hiperemia na mucosa. Essa mucosa, além disso, você tem uma hipertrofia das amígdalas, ó.
Então essas amígdalas, diferente dessa aqui, ó, elas estão bem hipertrofiadas, ó, bem grandes. Então você tem essa hipertrofia das amígdalas. Você tem placas esbranquiçadas, ó, na amígdala, na região da mucosa da orofaringe, você tem essas placas esbranquiçadas. E o paciente, quando você for palpar os linfonodos desse paciente, ele apresenta linfonodos tonsilares, né? Linfonodos tonsilares, linfonodos pré-auriculares palpáveis, né? Você pensa o quê? Em uma faringite bacteriana, né? Justamente por causa dessas placas esbranquiçadas que tem aqui, ó. Que são placas de pus, né? Placas purulentas, características de uma faringite bacteriana. Então, se for posto essas imagens para vocês vão fazer o exame da orofaringe, das estruturas da orofaringe, e vocês vão falar, né, que é uma faringite, né? E aí você pode até falar, olha, é um padrão mais associado à faringite viral e um padrão mais associado a uma faringite provavelmente bacteriana. Ok? Alguma dúvida? Então, toda vez que eu tiver essas placas brancas, vão ser bacterianas, né? Provavelmente, ok? Provavelmente vai ser bacteriana. Pode ser bacteriana e não ter placa? Pode, né? Mas quando é vírus, você não cursa com pus, entendeu? Tá certo. Então, se você tem placas purulentas, isso pode indicar que seja uma infecção bacteriana. Ok? Então, como é que vocês chamariam essa segunda alteração aí? O termo técnico, assim, que vocês diriam, o paciente está com o quê? Faringite bacteriana. Orofaringe. Assim. Só faringite? Pode falar, Caio. Não, eu ia falar orofaringite bacteriana, mas... Vocês chamariam de faringoamidalite. Ok? Tanto as amígdalas, então você tem uma amidalite, tanto a faringe tá inflamada, ok? Então é uma faringoamidalite. Vamos lá. Né? E o que é que eu falei para vocês ali da mucosa, da delimitação da orofaringe, de algumas alterações comuns, mas e as estruturas, né? Tem coisas específicas que a gente pode discutir sobre essas estruturas, né? Então, orofaringe a gente vai avaliar, além da mucosa da orofaringe, lá na parede posterior da orofaringe, a gente vai avaliar essas estruturas que eu falei, né? Que é as amígdalas e os pilares palatinos. Então, nos pilares palatinos, vocês vão avaliar principalmente a coloração, se tem presença de enantema, de edema, de lesões, né? No arco palatoglosso, no arco palatofaríngeo. E aqui na região 4, ó, é a região onde tem a cripta, né, das amígdalas, né? Onde tem as amígdalas. E nessas amígdalas que é a tonsila palatina, o termo técnico, né? A amígdala é como a gente chama popularmente, ok? Então, aqui na região das tonsilas palatinas, o que a gente vai avaliar? A cor dessas tonsilas, o trofismo, né? O tamanho dessas tonsilas, né? Então, aqui, ó, você nem vê as amígdalas, né? Então, eu não tenho histórico para ver se esse paciente não tem as amígdalas, né? Mas, normalmente, elas são bem pequenininhas, né? Mas essas aqui, ó, são bem hipertrofiadas. Então, você pode ver o tamanho das amígdalas, né? Porque o tamanho vai ser muito importante. Porque, veja, ó, olha o tamanho da amígdala desse paciente aqui. Está quase obstruindo toda a região da orofaringe, né? Então, você vai ter o quê? Problemas de respiratórios, problemas de deglutição, né? Porque o alimento... Imagine que você já está com as amígdalas aqui toda lesionada, com placas esbranquiçadas, com enantema, né? Podendo ter lesões exulcerativas, sangramentos. Imagine aquele alimento ali batendo na sua amígdala para conseguir passar para a sua orofaringe e posteriormente ser deglutida. Imagina a dor que isso vai causar, né? Então, aqui você tem essa hipertrofia aqui das amígdalas, né? Então, o tamanho, né? O trofismo é muito importante de você analisar. Além disso, a simetria, né? Então, o tamanho e a simetria. Pode estar uma maior que a outra, né? Edema, lesões, exudato, exulceração, né? Então, são todas as coisas que você pode analisar semiologicamente aqui das amígdalas, né? E, como eu falei a vocês, a faringite pode ser viral bacteriana e a amidalite também, né? Porque a amígdala é uma das estruturas que compõem a orofaringe, né? A viral
sem placas brancas, né? E as bacterianas você vai ter placas brancas, né? Placas purulentas. E as duas podem cursar com hipertrofia, com aumento das amígdalas, com enantema, com vermelhidão ali daquelas amígdalas, com edema e com sangramento, né? Você pode ter sangramento ali daquela região. Então aqui uma imagenzinha para vocês, ó. A úvula, aqui, ó, a úvula ela vai estar inchada, vai estar edemaciada. Mas na bacteriana você vai ter placas esbranquiçadas, além da hipertrofia e do enantema, e na viral não. Na viral você só vai ter a hipertrofia e a hiperemia e o edema aqui na região da amígdala. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Não. Vamos finalizar com a língua, né? Nosso exame aqui da boca. Vamos lá. E a língua, né, eu deixei por último, porque é uma estrutura bem mais complexa, né, e com muito mais coisa para a gente avaliar. Então, na hora de você fazer a avaliação, você faz o seu checklist da forma que você quiser, sendo que você começa com as estruturas extrabucais para dentro da boca, mas quando chega depois do lábio, você já pode avaliar a língua e depois avaliar a gengiva, dente, mucosa jugal, palato duro, palato mole, úvula, pilares palatinos, amígdalas, orofaringe, né? O importante é que no fim vocês analisem tudo, ok? Então, não necessariamente vocês precisam avaliar a língua por último, né? Mas eu gosto de deixar por último porque como você vai ter que pegar na língua do paciente, pedir para ele movimentar, né? Pode ser que ele já fique estressado ali e não deixe você avaliar diretamente as outras coisas. Então você deixa já por último, né? Ou avalia primeiro, depende do foco que você quer ver ali naquele paciente, ok? Então vamos lá. Língua, anatomia. Na língua você vai ter a língua é um músculo, ok? É composto por tecido tanto de glândulas, né? Tanto de tecido linfóide aqui nas tonsilas linguais, mas ela em si é uma região, é um músculo, ok? É uma estrutura muscular e nessa estrutura você vai ter diversas papilas, né? Então você tem aqui as papilas circunvaladas que divide o que? Os dois terços anteriores e o terço posterior ali da língua. Tem o sulco mediano, que vai dividir a língua entre língua direita e esquerda. Tem a região do dorso da língua, né? Aqui você tem o ápice da língua. E você tem diversas papilas fungiformes, papilas foliadas, que vocês vão estudar mais para frente e que vocês vão detalhar a função de cada uma dessas papilas, né? Quais são as que têm receptores gustativos, né? Quais são as que não têm receptores gustativos, ok? E você tem aqui, né, a tonsila lingual, okay, que é um tecido linfóide. E aqui a inervação da língua, né, igual eu falei para vocês. Ó. Aqui nas circunvaladas, anterior você tem os dois terços anteriores da língua. Aqui posterior você tem um terço posterior da língua, ok? Nesses dois terços anteriores da língua, a sensibilidade geral é pelo nervo lingual. O nervo lingual é um dos ramos do nervo trigêmeo, ok? Do quinto par craniano. Sensibilidade especial e a motricidade da língua, que é principalmente pelo nervo hipoglosso, pelo 12º par craniano. Então, quando a gente estiver lá avaliando a motricidade da língua, né, pedir para o paciente botar a língua para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o que pode ser perguntado a vocês, o que é que você está analisando? Que é o nervo hipoglosso, que é o nervo que faz essa motilidade da língua. Ok? Vamos lá. O exame, né? Vamos falar um pouco sobre o exame e depois das alterações que podem aparecer na língua do paciente. Né? Primeiramente, a gente vai solicitar que aquele paciente abra a boca ao máximo. Né? Então, aí ele vai abrir a boca ao máximo, a gente vai vai enluvar a nossa mão, ok? Vai estar de luva, vai pegar uma gaze e vai segurar no ápice da língua daquele paciente. Quando a gente segurar o ápice da língua daquele paciente, para que a gente faça a inspeção da língua desse paciente, a gente vai movimentar. Então, aqui nessa imagem, viu que ele movimentou a língua do paciente para o lado direito, para que ele possa fazer o quê? A inspeção da região esquerda da língua do paciente. Aí vai movimentar a língua para o lado esquerdo para fazer a inspeção da região direita, né? Da lateral direita da língua do paciente. Para baixo, aqui, para você fazer uma inspeção de todo o dorso da língua. E para cima, para que você faça a inspeção aqui da região inferior da língua, né? E analise ali o frênulo lingual, ok? Então, basicamente é assim que você vai fazer a inspeção, né? Da língua do paciente, você mesmo movimentando e inspecionando, ok?
E aí eu coloquei aqui até para vocês essas movimentações, né? Para avaliar o dorso, você traciona a língua para fora e para baixo. Laterais, você vai tracionar a língua para o lado posterior, o qual você vai analisar. E a face inferior, que é a face ventral da língua, você vai tracionar a língua para cima, né? Então, ou você vai tracionar a língua para cima, ou você pede para o paciente elevar a língua, né? Tocando o ápice da língua na região do palato. E aí você pode analisar a região ventral da língua, ok? Então, é mais uma questão aqui de semiotécnica, né? Porque tem essa peculiaridade aqui de você pedir de você mesmo fazer a movimentação da língua do paciente. Okay? E após você fazer toda essa semiotécnica que eu mostrei aqui para vocês, o que é que você vai analisar na língua do paciente, né? Primeiramente, antes de tudo, quando você mandar o paciente abrir a boca e dizer você vai analisar o quê? A posição da língua do paciente, né? Porque a língua ela se localiza na região mediana da boca, ok? Do assoalho bucal, ok? Se você tem desvio da língua, né? Você tem problemas de quem? No nervo que eu falei a vocês, que é o nervo que faz a inervação da língua, né? Que é o nervo hipoglosso, 12º par de nervo craniano. Então, se você tiver uma paresia da língua, se você tiver um desvio dessa língua, ela não está aqui na região mediana, é porque o nervo hipoglosso de um lado ou de outro está hemiplégico, né? Ou seja, perdeu a sua força. Então, é por isso que você avalia a posição da língua, ok? O tamanho da língua, né? O paciente pode ter a língua muito pequena ou ter macroglossia, a língua muito grande. A coloração, né? A coloração é rosácea avermelhada. Pode estar uma coloração esbranquiçada, com placas esbranquiçadas, muito vermelha, né, na região ali quando se o paciente tiver uma vermelhidão, né, um processo inflamatório na língua. Umidade, a língua sempre está levemente úmida. Superfície e textura, né, na região dorsal e lateral. A língua é discretamente rugosa, justamente pelas papilas que eu falei a vocês. Então aquelas papilas deixam a língua discretamente rugosa, né, mas não é muito rugosa. Se tiver muito, você pode ter um achado específico da língua, que eu vou mostrar posteriormente a vocês. E na região inferior, ou seja, no ventre da língua, ela é lisa e brilhante, porque você não vai ter papilas ali naquela região. Vai avaliar a existência de lesões, né? Então, lesões, eu falei a vocês, sulcos e depressões levemente são comuns na língua, ok? Justamente por causa das papilas. Mas, se você tiver lesões muito proeminentes, ok? Rachaduras na língua, lesões que comprometem a integridade dessa língua, aí já não é algo comum. Então, você avalia essa existência de lesões. Quando você pede para o paciente levantar a língua, você analisa o assoalho da língua. Nesse assoalho, o que é que você vai ter? Você vai ter o frênulo lingual, que prende ali a língua no assoalho, ok? Então, você vai ter esse frênulo. Você pode ter abaulamentos e retrações no assoalho, além de lesões que estão ali naquele assoalho. Pode ter um melanoma ali naquele assoalho, pode ter bolhas, pode ter placas. Então, tem lesões ali no assoalho que você tem que analisar. Por fim, a gente analisa a mobilidade da língua, né? Então, a gente vai pedir para o paciente abrir a boca e vai pedir para que ele coloque a língua para cima, para baixo, para um lado e para o outro, para que a gente veja a integridade do nervo hipoglosso, que é o nervo que faz a motilidade ali da língua. E o nervo glossofaríngeo, você vai ter o quê? O paladar e a elevação do palato, né? Porque o nervo glossofaríngeo, que é o nono par craniano, ele é um nervo misto. Ele é um nervo tanto motor quanto sensitivo. Então, ele é motor da região do palato, ok? Então, quando você pede o paciente deglutir, ou quando o paciente fazer você tem o que é que acontece? A úvula sobe. Quem é que faz essa elevação da úvula? O glossofaríngeo, né? Igual eu falei a vocês, glossofaríngeo e vago estão ali envolvidos na motricidade do palato mole, né? Da úvula, da deglutição. E o paladar que você vai testar também, né? Não aqui, você não testa aqui, mas você pode testar se você tiver alguma suspeita de paralisia ali do glossofaríngeo daquele paciente, você pode testar lá no seu exame neurológico. Ok? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Não. Achados da língua, ok? Não vou entrar muito nisso, porque é algo que vocês precisam apenas decorar. Ok?
Então vou passar rapidamente e vou falar sobre esses achados com vocês, mas não vou ficar batendo muito neles, porque é muito tipo específico de língua, né? Muito tipo de língua, e cada tipo você tem uma característica específica, né? Então, você tem a língua seca, né? A língua seca é uma língua que não está úmida, né? Não está com aquela umidade normal, então paciente desidratado, paciente que é respirador oral, né? Ou seja, que está com paciente, por exemplo, com adenoide, né? Com hipertrofia de adenoide, que precisa respirar pela boca, aquele ar entrando pela boca vai fazer com que a boca fique seca. E medicamentos, né? Medicamentos cursam com o ressecamento da boca. Eu não sei se vocês conhecem esse medicamento aqui, chamado atropina, né? Vocês conhecem? Sim. A galera conhece bem aí. Vocês devem conhecer bem esse medicamento aí chamado atropina, que cursa com xerostomia. Quem dilatou a pupila. Então vamos lá. Você também tem a língua lisa, ok? A língua lisa é como eu falei a você. A língua ela é normalmente rugosa, né, por causa das papilas. Se você tiver uma atrofia dessas papilas, a língua vai ficar lisa, né? Então a língua lisa, né? Também muito comum em pacientes com anemia falciforme e desnutrição proteica, a língua fica lisa, ok? Língua suburrosa é uma língua que tem essas substâncias branco-acinzentadas, né, ou amareladas na superfície, que indica má higiene, né? Má higiene, estado febril, tabagismo, desidratação, mas principalmente má higiene, onde você tem acúmulo aí de alimentos ali na região da língua. Língua pilosa, onde você tem pelos na região da língua, ok? Que na verdade não são pelos, né? São papilas filiformes alongadas, que variam ali do amarelo ao preto, ok? E a causa é desconhecida, ok? Mas que a gente sabe que está muito associada ao tabagismo. A língua em framboesa, ok? Que você tem uma superfície muito avermelhada da pele, ok? É vermelho brilhante e é muito comum na escarlatina. A língua geográfica, que você vai ter áreas irregulares da língua, né? Que são divididas por placas esbranquiçadas. Língua escrotal, né? Que são sulcos irregulares, que lembra a pele ali que reveste o escroto, que vai ser muito comum em pacientes com deficiência de vitamina D. Então é o que eu falei a vocês. A língua normalmente ela tem esses sulcos, né? Por causa das papilas. Só que veja na língua escrotal que é muito acentuado, né? Que ali não é papila, é realmente uma perda de integridade ali daquela língua, né? Então não confundir. Então, quando você vê uma língua escrotal, é muito nítido que ali não é por causa das papilas, aquele sulco, né? É justamente uma perda de integridade. Macroglossia, quando eu falei a vocês que vocês analisam o tamanho da língua do paciente, o paciente pode ter a língua muito grande no hipotireoidismo, que a gente chama de macroglossia, ok? Mas também na acromegalia, e glossite, né? Glossite você vai ter a inflamação ali dos músculos que compõem a língua, ok? Então você vai ter uma inflamação generalizada cursando com eritema, né? E edema ali da região da língua, então você vai ter essa glossite, ok? E um achado muito interessante da língua, quando você pede para o paciente falar A e colocar a língua para fora, o que é que você espera? Que a língua fique na região mediana, ok? Porque eu falei com vocês que o nervo hipoglosso inerva os dois lados da língua e ela mantém a língua Você tem o nervo hipoglosso inervando a região direita e esquerda e mantém a língua reta, centralizada. Se o paciente bota a língua para fora e a língua desvia para um lado, quer dizer o quê? Que você vai ter uma paralisia do nervo hipoglosso e você vai desviar para a região ipsilateral. Porque você pensa, você tem dois nervos hipoglossos, na direita da língua e na esquerda. Se a direita está paralisada, quando o nervo contrai, quando o músculo contrai para a língua ir para fora, esse aqui contrai mais que esse que está paralisado. Então, quando contrai, você faz um curvamento, né? Então, você vai ter um desvio para o lado ipsilateral ao nervo glossofaríngeo afetado, o nervo hipoglosso afetado. Vocês entenderam isso? Sim, sim, tranquilo. Então, beleza. E vocês também podem observar varizes ali na região da língua, ok? Então, aqui, ó. Você tem essas varizes aqui, ó.
que é como você observar na língua do paciente. Okay? E aqui seria para a gente treinar, né? A gente vai fazer o exame físico da boca do paciente presencialmente e a gente vai treinar isso, ok? Então, aqui foi a parte de boca. É uma parte que vocês